Deus, que bom poder nos encontrar novamente para juntos lermos, meditarmos, rezarmos e contemplarmos a Palavra de Deus a partir da liturgia dominical. No próximo dia 21 de fevereiro, nós já celebraremos o primeiro domingo da Quaresma. Este é um tempo litúrgico tão importante e tão profundo para meditarmos os mistérios de Cristo, especialmente a partir do seu sofrimento, da sua paixão e da sua morte. Mas sabemos que na espiritualidade cristã nós não celebramos apenas a morte do Senhor, mas na Quaresma nós preparamos muito bem o nosso coração, nossa vida e nossas comunidades para celebrarmos a gloriosa ressurreição. Por isso que é muito profunda e importante aquela resposta que nós damos durante a oração eucarística da missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E nós ainda pedimos, vinde, Senhor Jesus. É isso que nós queremos fazer nesta Quaresma de 2021. Anunciar a morte, proclamar a ressurreição e pedir, vem, Senhor Jesus, visitar a nossa vida, converter o nosso coração e ajudar nossas comunidades paroquiais a crescerem em santidade e graça para o mundo e especialmente para a vida espiritual. Portanto, passamos assim ao primeiro passo desse nosso exercício do primeiro domingo da Quaresma, ano litúrgico B, que é a leitura. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura do livro do Gênesis, aonde Deus estabelece com Noé, seus filhos, sua descendência, uma aliança. Então, esse trecho ele se passa logo após o dilúvio, onde Deus estabelece uma aliança com Noé e a sua descendência. Para a gente tomar cuidado, então, dessa leitura com algumas palavras, por exemplo, saíram convosco da arca. Então, o acento no i. Então, a gente acentua, né? Saíram, ou seja, é uma palavra que denota tempo passado, né? Aqueles que saíram convosco da arca. Outra palavra para a gente tomar cuidado, mais ao fim da leitura, onde diz assim: e não tornará, ou seja, futuro, né? Acentua o final da palavra, tornará, mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas. Então, toma cuidado para a gente não, no nervosismo, na pressa, pronunciar parecer. O verbo aqui é perecer, ou seja, de terminar, de morrer, né? De perecer nas águas do dilúvio. O salmo responsorial tirado do Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Atenção, uma leitura um pouco densa aqui da primeira carta de São Pedro. Então, cuidado para a gente não falar Paulo, porque a gente está mais acostumado com as cartas de Paulo, né? Algumas palavras que a gente precisa tomar cuidado. Bem, ali em algumas expressões diz nova vida. Então, cuidado para a gente não inverter e dizer vida nova. Mesma coisa quando aparece a palavra Espírito. Cuidado para a gente não completar e dizer Espírito Santo, que a gente está tão acostumado a dizer. Aqui apenas Espírito. Uma palavra que é quase um trava-língua, que nós precisamos sim treinar bastante, porque todo mundo é capaz de tropeçar facilmente nessa palavra. Longanimidade. Um recurso que eu sugiro para vocês é que a gente pense essa palavra por pedaços. Longanimidade. E assim a gente consegue pronunciá-la melhor. Ao menos esse é o exercício que eu faço. Longanimidade. Longanimidade. Só que cuidado que durante a leitura a gente não pode pronunciar por pedaços. A gente coloca ela por pedaços para a gente treinar, mas quando a gente proclamar na leitura, precisamos proclamá-la de uma vez só. Longanimidade. Outras palavras que porventura podem nos atrapalhar um pouquinho é a palavra imundície, com acento no di, consciência, uma palavra tranquila, submetendo-se, então cuidado para a gente fazer o bemudo, submetendo-se. Outra recorrência nessa leitura é a letra A com crase. Então, quando tem a crase, aquele acento ao contrário, precisamos estender o A. Por exemplo, quando diz ali, e está à direita de Deus. É uma recorrência dessa palavra. Outra vez que aparece, a arca, né? Tem o A no começo da frase, com a crase, a arca. Mas como tem a crase, nós pronunciamos a arca, corresponde o batismo. Então, cuidado com essas pronúncias, porque
quando a gente pronuncia ela corretamente, nós estamos honrando e fazendo com que a leitura faça sentido para quem está ouvindo, especialmente para quem ouve as leituras e não tem nenhum subsídio em mãos para acompanhar. É importante que toda a leitura seja muito bem proclamada, num ritmo mais devagar e bem pronunciado, cada palavra e cada letra, para que as pessoas possam entender melhor e possam compreender o sentido destas leituras. Apenas uma informação importante: no final dessa leitura diz que Cristo submete ao seu serviço anjos, dominações e potestades. O que são esses anjos nós já sabemos, mas dominações e potestades? Bem, na época bíblica havia uma doutrina que colocava hierarquia nos anjos. Assim como, por exemplo, hoje na igreja nós temos também uma hierarquia, especialmente nos ministérios, exemplificando, nós temos um coordenador, um vice-coordenador, um secretário, um tesoureiro, nós temos o Papa, os bispos, os padres, os diáconos. Então, assim também, é um exemplo, claro, muito alegórico, mas para a gente poder entender o que é essa hierarquia dos anjos. Então, dentre o grupo dos anjos, há vários serviços distintos. Alguns servem a Deus, outros são mensageiros na terra. Então, por isso existia essa hierarquia: anjos, arcanjos, dominações, virtudes, potestades, principados, né? Então, por aí vai. Ainda na nossa doutrina católica, a gente ainda encontra em alguns documentos, em alguns textos, né, essas hierarquias angelicais também. Então, só para a gente ter noção do que são, né, essas dominações e essas potestades. Então, se alguém quiser aprofundar, saber mais, basta pesquisar, isso é fácil de encontrar, essa hierarquia dentre o serviço dos anjos. E o Evangelho, esse ano litúrgico B, onde nós meditamos mais o Evangelho de São Marcos, é tirado do evangelista Marcos, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São muito profundas as leituras deste primeiro domingo da Quaresma. No começo da igreja, quando se realizava a catequese em preparação para aqueles que iriam ser batizados na Vigília Pascal, no Sábado Santo, se usavam textos bíblicos próprios desse tempo da Quaresma, já que a preparação para o batismo acontecia durante a Quaresma para que o sacramento fosse recebido no Tríduo Pascal. Assim também hoje, a iniciação à vida cristã, com o método do catecumenato, faz também uma preparação próxima para os sacramentos no tempo da Quaresma, para que nas imediações do dia da Páscoa os sacramentos sejam administrados. A liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, portanto, nos faz meditar sobre a nossa vida sacramental. Como é que nós participamos dos sacramentos da Igreja? Que importância que nós damos aos sacramentos, especialmente aos de iniciação à vida cristã, o batismo, a confirmação, crisma, a Eucaristia. Como é que nós participamos do banquete da Eucaristia? Que significado eles têm para a nossa vida espiritual? Então vale a nossa meditação. A primeira leitura traz a imagem, a alegoria de Noé e sua família, que habitaram uma arca, preservaram ali dentro um casal de cada espécie de animais, como imagem da preservação do mundo, e durante 40 dias, 40 noites, um grande dilúvio fez com que a terra fosse purificada e salvaram-se apenas os descendentes de Noé. Essa é uma imagem bíblica que nos faz pensar do nosso batismo. A arca é a igreja, Noé e sua família, os cristãos.
as águas purificadoras, o nosso batismo. Muito bonito nós pensarmos nessa imagem de Noé, porque através do nosso batismo nós preservamos a nossa vida espiritual, preservamos a nossa santidade dentro da arca, dentro da igreja, vivendo a nossa fé para alcançar a aliança definitiva que depois de muitos anos, de séculos, foi realizada plenamente em Jesus. Que nós possamos, portanto, neste primeiro domingo da Quaresma, olharmos também para a pessoa de Jesus, como afirma São Pedro na segunda leitura, para que a gente, através da nossa vida sacramental, do batismo, da crisma, da participação na Eucaristia, nós nos aproximemos mais de Jesus, estejamos mais perto de Deus Trindade e que nós possamos purificar nossa vida, purificar nosso coração, viver esta Quaresma com muita intensidade, como diz o Evangelho. Se em 40 dias a terra foi purificada no dilúvio, na primeira leitura, em 40 dias Jesus intensificou sua vida espiritual, sua preparação ministerial para anunciar o reino de Deus através dos 40 dias de preparação no deserto. Que a Quaresma, irmão, seja para nós um retiro, que a Quaresma seja um momento único na nossa vida, que nós não vivamos mais uma Quaresma, mas que nós vivamos a grande Quaresma, aquela que talvez pode ser a nossa última definitiva Quaresma. Portanto, vamos aproveitar com toda a intensidade e fervor este momento. O tempo litúrgico, o ano litúrgico, ele faz com que a nossa vida seja inteiramente mergulhada no mistério de Cristo. A Quaresma fala mais sobre o silêncio, sobre a austeridade, sobre o deserto, sobre o sofrimento, sobre a purificação. Então, que nós possamos purificar a nossa vida, intensificar o nosso desapego pessoal, converter o nosso coração, mergulhar os nossos sofrimentos nos sofrimentos de Cristo para que eles tenham sentido cristão. Portanto, que nós possamos, através desse primeiro domingo da Quaresma, entrar com todo o coração no mistério da Quaresma de Jesus. E como contemplação, eu sugiro 2 exercícios para a gente começar bem esta Quaresma. Primeiro exercício, já que a liturgia vai falar muito sobre as águas do batismo, sobre as águas da purificação, eu convido para que você procure uma igreja durante essa semana, se possível até a sua comunidade paroquial, se for mais fácil, e que você se dirija à pia batismal desta igreja e faça uma oração especial. Que você agradeça a Deus pelo dom do batismo, que você agradeça à igreja pela graça de fazer parte desta grande comunidade de Deus, dessa família de Jesus, que é a igreja. Então, esse primeiro exercício que todos nós possamos fazer, procurar uma pia batismal numa igreja, fazer uma oração especial e agradecer a Deus pelo dom do batismo. O segundo exercício que eu recomendo para essa nossa Quaresma, especialmente esta primeira semana, é que nós possamos fazer o exercício da Via Sacra. Aqueles que são aqui da nossa paróquia do Costa e Silva, Perpétuo Socorro, nós temos toda sexta-feira, 6h30 da manhã, a Via Sacra aqui na igreja. Se você não puder participar na sexta-feira, 6h30 da manhã, eu convido mesmo assim para que no momento que você puder, vir aqui na nossa igreja matriz, Perpétuo Socorro do Costa e Silva, e fazer a sua Via Sacra. Durante todo o tempo da Quaresma, estarão expostos aqui na igreja matriz os quadros, as 14 estações da Via Sacra. E nós vamos deixar aqui próximo, aqui no espaço da igreja, um roteiro de Via Sacra, que você pode vir e pode fazer a meditação da Via Sacra. É um roteiro mais curto, um roteiro breve, e provavelmente, fazendo com tranquilidade, você consegue fazer a Via Sacra em 15 minutos. Então, você pode vir aqui à igreja, a igreja vai estar aberta, aqui na igreja vai ter o roteiro para a Via Sacra, e você pode fazer, percorrendo as estações, as 14 estações, fazer o seu exercício da Via Sacra. Todos nós possamos ter, portanto, um bom, abençoado e profundo primeiro domingo da Quaresma.